Né? Vamos falar um pouquinho do tema. Como eu falei, é uma continuação aí da live da semana passada, mas a gente vai fazer um movimento ancestral aí no final da live, né? Uma meditação. Na semana passada a gente fez um movimento no campo, tá? Imagina, você é ótima. Eu super admiro você, Marcela, e o seu trabalho. A gente fez um movimento no campo para olhar como que você se conectava com os elementos do campo relacionados à prosperidade financeira. Então assista a live da semana passada, eu fiz na quinta-feira passada, ela está no YouTube e aqui também no Instagram, e ela fala alguns conceitos interessantes, a gente vai trazer alguns novos. Hoje a gente vai falar o seguinte, vamos falar um pouco também de alguns insights que eu tive, lendo novamente sobre o assunto. Vou trazer também uma constelação que eu atendi e a gente faz um movimento no final. Então, no final da live a gente vai fazer um movimento aí, vou deixar também o campo mostrar, para a gente dar É como se a gente limpasse um pouco esse sistema nosso, também se conectasse com esse tema, entendesse um pouco mais. Vamos ver o que ainda ressoa na gente nesse tema, né? O que os seus ancestrais podem trazer de informação, e aí a gente fecha. Eu acho que vai ser um processo legal para a gente fazer. Então, a gente vai falando dos temas, vamos falar da constelação, o que vier também no campo, e no final a gente faz aí essa vivência em conjunto. E aí, conforme você for sentindo, a gente vai encaminhando para mais alguém fazer aí a dinâmica com a gente. Vou só encaminhar também para algumas pessoas que queriam fazer. Peraí. Que aí a gente já deixa aqui. Que aí depois a pessoa, se ela não acessar agora, depois ela já acessa depois, né? Vamos lá. Primeiro a cartinha que eu tirei, as duas cartinhas da constelação e do oráculo. Vamos ver o que vem aqui na cartinha da constelação, ó. Olha que legal. Fala o seguinte, ó. Siga a sua alegria e o mundo abrirá portas para você onde só havia paredes, do Joseph Campbell. Essa frase, que incrível, hein? Tem muito a ver com esse tema. Oráculo. O universo não pode entregar aquilo que não foi pedido da maneira correta. Reflita sobre o que quer e peça agradecendo, na certeza de que o que está desenhado na mente já foi preparado no plano maior. Gente, que cartas incríveis, né? Essa energia aqui de nossa tá boa. E tem muita ressonância com esse tema, né? Da gente saber pedir para o universo, né? Da maneira correta, da gratidão. Tem alguns pontos que a gente eu já estava planejando falar. Ó, você vê aqui tá falando da alegria. Então siga a sua alegria, siga o servir, né? Qual que é o seu servir? E aí o mundo se abre para você, ou seja, se conecte com a sua essência, né, com a sua alma, que o mundo se abre, traduzindo também, né, porque a gente se conectar com a nossa essência traz alegria, e isso aumenta a nossa vibração. E aí a gente expande, né, então desbloqueia, abre aí, né, as paredes, e a gente começa a se conectar, inclusive, com a prosperidade financeira. Outra coisa que a gente fala aqui, né, da segunda carta, do universo, né, o universo não pode entregar o que não foi pedido da maneira correta. Às vezes a gente tem muitos pedidos aí a fazer. Só que eu vou além um pouquinho dessa carta. Além da gente pedir da forma correta, tem o que a gente ressoa. Porque assim, tem o que a gente vibra, tem o que a gente pede, o que a gente quer e o que a gente vibra. Então muitas vezes a gente está pedindo ou até está agradecendo, mas tem algo nosso que muitas vezes é inconsciente, que ainda está ali vibrando numa diferente frequência, e aí por isso o seu pedido não é atendido pelo universo, ou seja, você não se conecta com aquilo que você pediu. Então, é como se você, por exemplo, faz o Ho Oponopono, não sei se as pessoas aqui estão familiarizadas com o Ho Oponopono. Boa noite, Ítalo. Quem mais entrou? Uma exploradora entrou. Eu não sei seu nome, depois você coloca aqui. Então, é como se a gente fizesse o Ho Oponopono, que é aquela... enfim, não vou entrar nos detalhes do Ho Oponopono, depois vocês explicam, mas tem a ver com a gratidão, que a gente repete algumas frases, né? Me perdoe, sinto muito, eu te amo, sou grata. Você pode repetir, isso vai aumentar a sua vibração, isso é comprovado, né? Foram feitas várias pesquisas na época, do presídio, enfim, tem o Ho Oponopono para explicar. Mas você pode fazer uma repetição do Ho Oponopono, mas ao mesmo tempo, internamente, a sua vibração ser totalmente contrária. Então, às vezes você está lá repetindo as frases do Ho Oponopono, né? E alguns falam, tem que repetir 108, enfim. E às vezes tem repetindo, mas você não está conectado com a realidade. Então, talvez não seja isso que você queira, não, porque o universo ele nos comunica, porque a gente tem diferentes idiomas. A linguagem do universo é vibração.
Então essa é a vibração que o universo entende essa linguagem. Então o que você vibra é o que você vai se conectar. Basicamente é o que está falando dessa carta, hein? A gente começou bem nessas cartas aqui. Depois eu vou colocar aqui as cartinhas, porque... vou tirar a foto e vou colocar aqui nos stories, porque é bem legal. Vamos lá, né? Senti então que a gente ia continuar nesse tema de prosperidade, porque é um tema muito amplo. Eu vou contextualizar o que a gente vai falar aqui, eu já disse no início, mas vamos falar de alguns conceitos, algumas coisas que eu fui me conectando, lendo de novo, tanto nos livros que eu falei da semana passada, quanto em algumas informações que eu fui me acessando, que foi relacionada a esse tema. Vamos falar também de uma constelação relacionada a essa prosperidade, para a gente entender o campo. E a gente vai fazer um movimento aí ancestral, uma vivência, né? Eu vou deixar o campo também trazer, tem uma ideia, mas eu entendo que a gente tem que se conectar aqui em conjunto para informação que faça sentido para quem acessar essa live agora ao vivo, ou em qualquer momento que ela vier para você. Então vamos fazer esse movimento aí. Para quem não me conhece, né, eu sou Luiz Oliveira, eu trabalho com constelação, né, eu sou terapeuta, então eu trabalho com constelação para as pessoas físicas no modo geral, com as mentorias e os atendimentos individuais, e eu também sou consultor aí para as empresas, né, trabalhando também com essas técnicas e outras também para empresas e também para a área profissional. Aproveitando aí que eu tive uma bagagem no mundo corporativo, eu tenho aí utilizado esse meu histórico para também ajudar as pessoas aí no mundo corporativo, fazendo um link com esse trabalho da constelação. O trabalho da constelação, Thalita, boa noite, Rick, boa noite. O trabalho da constelação é sempre bom a gente explicar, né? O que é a constelação, assim, bem rapidamente, que é um trabalho que a gente consegue identificar quais são os padrões comportamentais que a gente carrega por fazer parte do nosso sistema familiar. Então, se você nasceu naquela família, automaticamente você já faz parte de um sistema, e esse sistema tem um campo de informações. E a gente se conecta nesse campo de informações. E muitas vezes a sua atitude atual, ela se reflete nesse campo de informação que vai passando, é transgeracional, ele vai passando de geração em geração. E o que a gente faz nesse trabalho? É trazer essa informação para o consciente, porque quando a gente traz para o consciente, a gente consegue gerenciar. Enquanto ela está ali no campo ou no seu inconsciente, você ainda não se deu conta de que aquilo está acontecendo efetivamente, você não consegue ter o gerenciamento apropriado, né, dentro do seu consciente para você mudar um pouco o curso da coisa. Se a coisa não está caminhando por algum motivo, tem um bloqueio, a gente precisa olhar. Então o trabalho da constelação é justamente a gente entender qual que é o padrão aí que eu estou conectado, né? O que será que tinha na minha família que eu preciso entender? O que será que eu tenho que ver, que eu ainda não vi, que se eu visse faria diferença? Resumindo, é isso. Eu costumo dizer que a gente está lá no piloto automático, né? Porque é isso, né? O cérebro, ele funciona no piloto automático e a gente, inconscientemente, nos padrões comportamentais, muitas vezes a gente está no piloto automático. Então a gente está agindo e reagindo às coisas sem muito pensar sobre. E aí a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo. A gente vai só reagindo ao sistema como um todo. Só que isso está muito enraizado na gente, é muito profundo. Por isso que existe um trabalho aí profundo e um trabalho de constelação para a gente olhar isso de forma mais profunda e recorrente também, muitas vezes, para que a gente comece, então, a sair desse piloto automático, eu costumo dizer, né? Tipo, te coloco no drone para você entender lá o que você precisa olhar, para depois você começar a enxergar a vida com uma lente diferente. Por quê? Quanto mais você está preso nesses padrões comportamentais, nesse conjunto de crenças, você vê a vida com base nesses padrões e crenças. E você enxerga o outro, as suas relações e a sua vida através desse olhar, né? Desse óculos. Quando você começa a perceber o que acontece, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Então você vai colocar um novo óculos e vai começar a enxergar a vida nesse olhar. Então a constelação ajuda a gente a acessar esse drone e começar a ter uma nova lente para que a gente mude a coisa, né? A gente comece a ir para um outro caminho. É um processo fácil? Não é, porque é um processo terapêutico. Depende da gente? Depende da gente, porque eu vou me conectar com essa informação e eu preciso fazer alguma coisa com ela também. Então o trabalho, ele tem essa finalidade. A Bela que entrou, boa noite. A Vânia que entrou, muito bom ver vocês aqui. Então esse é o trabalho da constelação, é isso que a gente consegue ajudar as pessoas, né? Eu me ajudo com ela porque eu acredito na ferramenta e utilizo ela muito para mim.
e também como a gente pode aplicar isso para as pessoas para que a gente comece a enxergar o que a gente precisa enxergar. Né? A vida passa muito rápido e a gente se conecta de fato com esses padrões. E eu fiz um post essa semana, né, tá ali no feed, prosperidade financeira bloqueada. O que eu posso fazer? Né? O que eu preciso começar a fazer? Então, a primeira coisa que eu coloquei ali resumidamente é olhar para a sua história, né, para a sua história familiar, para a história como você aprendeu. Vamos falar de prosperidade financeira, dinheiro. Como que era a sua relação com o dinheiro, a relação dos seus pais com o dinheiro e a sua vivência, né? De repente você teve muita dificuldade financeira na sua infância, ou o dinheiro era, né, às vezes dava um certo medo que você sentia, até que seus pais tinham muito controle, ou às vezes você tem dinheiro, mas tem aí uma sensação que você não entende muito bem, seja de mais, de menos. Como que era a relação? A gente, quando olha para a nossa história, a gente aprende muito e a gente começa aí a fazer as mudanças que a gente precisa. A gente vai olhar para esse movimento ancestral, né, para algumas coisas relacionadas à nossa ancestralidade, porque isso pega muito para a gente. Mas a história dos cuidadores também é muito forte, então o que a nossa criança absorveu de informação, consciente ou não, em relação àquele comportamento. Então, como que era essa relação, a gente consegue aprender muito com isso. Outra coisa que eu trouxe, né, eu gosto de trabalhar o que a gente tem, um pouco da realidade também, né? Muitas pessoas têm tantas questões em relação à prosperidade financeira, ao dinheiro, que ela não olha muito para ele. Então, ela vai lá vivendo, então às vezes ela tá lá cheia de coisa, ela vai gastando, vai fazendo um empréstimo em cima do outro, ou não, né? Às vezes ela também tá ok, mas ela não para olhar para o dinheiro dela, ela não consegue ter aquele zelo, então ela tem muita questão de estar ali preso, ela quer que esteja lá. Então a gente também precisa trazer um pouco para a realidade. Qual que é a minha realidade atual? Talvez eu precise olhar e entender que eu tenho que fazer umas contas aí, preciso olhar para onde que eu quero chegar, para onde que eu vou. Lembra do universo, né? Pedir para o universo, mas eu preciso trazer para a realidade um pouco. E muitas vezes lidar ou falar sobre dinheiro, por conta até da história que eu aprendi, às vezes se torna um tabu. Casais, né? Os casais, eles não falam sobre isso. Fica lá uma coisa meio oculta, sabe? Ao mesmo tempo que estão lá pagando as contas juntos, fica uma coisa meio oculta, eu não posso falar quanto eu recebo, quando vem o dinheiro, fica às vezes uma coisa assim, né? E a coisa não flui. Então tem alguma coisa ali, pode ser que seja, que gere uma coisa, não tem problema a pessoa às vezes não falar para ela não se sentir confortável, mas o porquê que ela não fala e para quê? Se é um casal, né? Então a gente também pode avaliar isso como casal, porque é uma grande experiência de como a gente lida com o dinheiro. Muitos problemas aí de relacionamento se dão por conta aí de problemas financeiros. Mas daí da onde vem, né? Então a realidade é importante a gente olhar, fazer uma planilhinha, ou se eu não faço a planilha, por que eu não estou controlando, né? O que me pega, né? O que dá aqui? O que é esse medo todo, né? Então a realidade também é importante para saber como você está agora, né? Vamos olhar agora, a minha realidade atual é essa. É bom a gente também entender isso. Outro ponto são as crenças que eu falei, crenças e padrões, né? Que elas vêm desses dois lugares, mas crenças financeiras em relação a dinheiro e prosperidade, elas são fortes. A gente vai falar de uma aqui, que eu vou falar um pouco mais para frente, daquele livro que eu falei da semana passada, tem uma crença interessante e uma perspectiva em relação a essa crença. Só que, como eu falei, né, às vezes as crenças são inconscientes, elas estão ali bem sutis também. Então, às vezes, você tem dinheiro, né? Eu vejo muito, eu falei isso na semana passada, mas eu vou repetir. A questão de dinheiro é tão forte para algumas pessoas que ela até tem uma condição financeira legal, porém, né, ela até, por exemplo, ganha bem, ou tem uma empresa, está prosperando, mas a sensação que ela sente é que ela vai perder o dinheiro a qualquer momento. A relação não é muito fluida com o dinheiro. E tudo que a gente força e não flui, tem algo ali que a gente precisa entender. Qual que é esse medo, né? E isso acontece com todo mundo, comigo também. Então, às vezes, hoje eu sou empreendedor, né? Eu fui CLT há muito tempo. Quando a gente é empreendedor, muda de figura. E é uma realidade que a gente precisa olhar. Então, às vezes vem, opa, né? E esse medo vem da onde, né? Por que eu me desconectei dessa abundância e da confiança também, né? Então, a gente também precisa entender ali. Mas, claro, né? Se eu tenho uma empresa, eu preciso também olhar para ela, né? Quanto que eu vou cobrar, quanto que eu recebo, quanto que eu tenho de gastos, né? A gente precisa também entender que um movimento importante para que a gente ganhe mais é a gente estar preparado para receber.
Porque se você não está preparado para receber, a coisa também não vem. Então, às vezes, você quer crescer na sua empresa, só que você não tem mecanismos para você atender clientes maiores, ou você ainda não tem empresa aberta. Dando um exemplo bobo. Você não tem empresa aberta, então aí como você vai receber se você não tem praticamente, né, de uma forma prática, preparação para receber? Ou então você quer um emprego melhor, mas às vezes aquele emprego requer um certo movimento, né, um curso. Como que eu quero abrir se eu também, de repente, não estou fazendo um movimento com o universo? Porque é uma sincronia, né, entre o que eu dou e recebo. Então, esse movimento também é importante. Talvez se eu não estou nesse movimento, eu preciso entender o porquê que eu não estou e para que eu não estou, porque pode estar a serviço de algo também. E esse movimento é importante para a gente analisar. Então, o que está acontecendo? Que aí é a junção de tudo, né? Da prática, dessa questão ancestral, desse padrão comportamental, dessa crença, da minha criação. Eu vou fazendo um todo. E aí eu paro e reflito. Falo, tá, eu estou com essa sensação por quê? Da onde que vem? Essa resposta, às vezes ela é consciente, eu consigo fazer talvez uma meditação, num processo aí interno, mas pode ser que eu precise de ajuda, uma terapia, né, psicoterapia, uma constelação. Preciso olhar isso um pouco mais profundo, porque pode ser algo que esteja me impedindo de fluir, né, de seguir, de crescer. Então, o que está me impedindo de fazer hoje, né? E aí, quando eu entendo esse impedimento, quando eu entendo a realidade, né, a realidade que eu estou agora, eu entendo, eu começo a avaliar o que está pegando, entende? Por que eu não... O que está acontecendo que eu estou me bloqueando ao ponto de não conseguir me abrir para receber? Ou por que eu não estou nesse emprego? O que está... Aí eu começo a perceber, pô, eu não sou promovido na empresa. Talvez eu não sou promovido na empresa porque eu não tenho curso X, ou não me formei na faculdade. Tem pessoas que eu vejo, eu atendo, né? Ela quer, mas ela fica, às vezes ela entra num curso, não termina, entra em outro curso, não termina, aí começa a graduação, não termina e muda de curso. O que está acontecendo? Então ela quer ser promovida, então ela está fazendo uma ação, só que essa ação tem um porquê. Então por que você não está conseguindo concluir? Por que você não consegue concluir essa graduação? Ou às vezes algumas pessoas têm muitos cursos, ela vai fazendo curso, mas ela não vai ela não sai ali ela fica meio que presa, porque parece que ela nunca está pronta. Então, o que está me impedindo? Aí a minha realidade é essa assim, tá, beleza, eu tenho vários cursos, só que tem algo me impedindo aí, tem algo que eu não estou conseguindo fazer o movimento. Aí chega a hora da gente agir, né? Seja no movimento que eu tenha que fazer em busca de ajuda, ou um movimento interno que eu preciso fazer para conciliar com essa ação, né? Porque é isso que está me impedindo de fazer a ação. Por isso que a realidade é importante, porque se eu não entendo a minha realidade atual, eu não consigo ir para um caminho nenhum, né? Então, às vezes, é duro olhar para a nossa realidade. Às vezes fala, putz, meu, que droga, estou ainda agindo assim. Ou então, putz, estou ainda gastando além do que eu posso para, sei lá, né? Estou comprando as blusinhas, né? Que a gente brinca das blusinhas. Ou então, às vezes, estou gastando além, né? Não estou valorizando o meu dinheiro. Isso acontece comigo também. Às vezes eu falo, putz, meu, não é por aí. Vamos dar uma voltada aí, ou então você precisa fazer um movimento de novo. Você está parado. Então, essas ações é importante, né? Onde eu estou? Opa! Só que é uma ação que eu vou identificando para que eu possa ir para o próximo nível. Porque esse é o ponto, para eu poder ir para um outro. Porque enquanto eu estou preso nisso, eu fico muito focado no medo, eu fico muito focado nessas crenças, eu vou perder amanhã, meu Deus, eu vou perder meu emprego, a minha empresa vai fechar e não tem cliente. E eu começo a ficar nessa vibração. Lembra que eu falei da questão do universo? A linguagem do universo não é o que a gente fala, é o que a gente vibra. Então, se eu estou vibrando no medo, a minha vibração de medo é baixa. E aí, automaticamente, eu me conecto com coisas relacionadas ao medo. E aí, eu vou trazendo mais daquilo que eu me conecto. Isso é um ponto para a gente pensar. Estava vendo uma live da Simone Arrojo. Eu gosto muito da Simone, né? Ela é uma especialista, uma grande mestre em constelação. E ela falando de uma live, eu até anotei aqui, falando sobre dinheiro, né? Do dinheiro e a energia dele, o fluxo espiritual do dinheiro. Mas ela trouxe uma frase que me pegou e é bem interessante a gente pensar. Ó. Fala o seguinte, todo dinheiro que nós ganhamos pelo ego, nós temos medo de perder. Então, tudo que está relacionado ao ego, né? Relacionado ao ego, que é essa coisa que nos deixa nessa perturbação,
e com esse medo está relacionado no ego. Então, um exemplo que foi dado e que às vezes você está trabalhando em algo que não tem a ver com você somente pelo dinheiro. Isso aumenta a sua sensação de perda, porque ela está vindo somente pelo ego. Talvez porque eu aprendi, ouvi que aquele processo é mais interessante, mas não tem nada a ver comigo, entende? Então ele foge da minha essência. Isso acontece, por exemplo, no mundo aí do empreendedor, né? Vários terapeutas. Então você começa a olhar, o outro terapeuta está fazendo isso e na minha concepção, eu olhando ali, acho que ele está recebendo dinheiro. Às vezes está mesmo, né? E aí eu começo a fazer uma cópia daquilo, porque aquilo está relacionado, na minha visão, que ganha mais dinheiro fazendo aquilo. Aí eu faço uma cópia. Não que a gente não possa se inspirar, é diferente. Mas eu faço uma cópia porque eu falo, não, eu tenho que seguir, então eu tenho que seguir o modelo X. E a gente vê, eu recebo muito no algoritmo do Instagram, eu recebo muita coisa de coach, porque é o que eu trabalho, né? É o que eu mais recebo. E às vezes eu vejo ali uma galera, tipo, não, deixa eu mostrar que eu sou, né? E eu não sinto uma vibração real daquilo. Então ela tá ligada no ego, talvez o dinheiro, e às vezes a pessoa tá ganhando dinheiro com esse comportamento. Porém, ela tem às vezes uma sensação de medo muito grande, porque tá ligado no ego. Isso é bem interessante, né? Porque então tudo que está relacionado com o ego não está relacionado com a nossa essência, né? Com a abundância que conecta nesse universo maior, né? Nessa força maior, que é muito além disso, né? Ele desconecta, na verdade, a gente. Aí, quando eu me desconecto, eu começo a me conectar no medo. E esse medo vem, aí eu perco a confiança, aí eu começo. Aí eu vou entrar na vibração, eu me acesso lá tudo aquilo que eu aprendi sobre e eu começo a entrar nessa vibração do medo. E até quando... por isso que eu falei na semana passada e essa frase, ela se conectou com aquilo que eu disse, né? Porque eu tenho muito contato com gente que eu trabalhei, né, no corporativo e tal. Eu falo, pô, a galera tem dinheiro e age como se, tipo, não tivesse. Aí eu falei, tem alguma coisa além, né? Por quê? Claro que pode ser, não necessariamente ela está desconectada do trabalho, mas a forma que ela recebe está muito ligada no ego, e aí ela fica sempre com esse medo. E eu vou além, né? Tem um livro, aquele livro que eu trouxe falei na semana passada, que é A Ilusão do Dinheiro, né? Quanto mais a gente corre, ele fala o seguinte, a ilusão do dinheiro, quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais eu tenho uma ilusão, né? Quanto mais eu corro, mais me distancio dele. Basicamente essa é a sinopse do livro. Ele tem tantos insights, no primeiro capítulo principalmente, e depois ele vai dando, eu já li ele, né? E eu voltei a ler, e aí ele no primeiro capítulo, ele vai trazendo várias coisas ali pra gente pensar. E depois ele vai trazendo as práticas que eu preciso me conectar para que eu atinja esses lugares, para que eu comece a vibrar diferente. E ele traz umas coisas disruptivas, então vamos lá. Se a gente está aqui agora, olhando para isso, é porque a gente já está num estágio que a gente está já entendendo um pouco o mecanismo da coisa, a gente se conecta mais com a espiritualidade ampla, não de religião, mas a nossa espiritualidade. A gente já sabe que existe uma conexão maior, então a gente já está indo para esse caminho. Mas todos nós aqui estamos no mesmo barco, a gente vira e mexe, vamos ter uma sensação ou outra relacionada a isso, e a gente está no exercício de aprendizagem. Eu estou na aprendizagem ainda, tenho muito que aprender a acessar esse lugar. Então eu estou sempre em constante análise e movimento junto para eu sempre, quando eu caio um pouquinho, voltar. Então, se a gente está nesse lugar, então se a gente já está pensando, pô, tem uma coisa ancestral aí que eu preciso olhar, tem a minha história, a gente já está nesse momento. Então a gente tem condições suficientes aqui, todos nós, da gente entender um pouco melhor isso e não entrar no ego, né? Ele fala uma coisa do livro, eu anotei aqui também, imprimi, algumas coisas que eu vou ler e vou falar sobre do que ressoa em mim. Primeira coisa, tá? Ele fala, o seu relacionamento com o dinheiro é apenas um espelho do seu relacionamento consigo mesmo. Então na verdade não é sobre dinheiro, é sobre a sua relação com você. Então esse medo que a gente sente não é na verdade do dinheiro. É um medo que eu sinto interno, de várias coisas me conectam com o medo. Ou com a falta de segurança, que é o que ele traz aqui. Que ele fala da crença, né? Ele fala o seguinte, ó. Que a gente tem uma coisa dentro do sistema em geral que nos conecta, né, a esse medo. O nome do livro é
A ilusão do dinheiro. Eu vou depois, te passo aqui, eu vou tirar uma foto depois de novo dele, mando para vocês. A ilusão do dinheiro do... Eu escrevi na live da semana passada, esqueci de colocar o nome dele. Vou colocar tudo aqui no story. E aí ele fala o seguinte, né? A gente tem uma crença aqui, e eu vou colocando o que eu sinto também, né? Sistemicamente, o mundo, ele nos conecta nessa vibração de medo. Então, assim, dessa coisa de ter uma insegurança que a gente busca externamente. Então, parece que a gente está sempre faltando alguma coisa. Então, o mundo, o sistema nos coloca nesse lugar. Isso tem muito a ver com dinheiro, né? Então, assim, sempre tem uma sensação que está faltando alguma coisa, né? Que eu preciso de algo e que o dinheiro vai me preencher. Então, o sistema, ele está nesse lugar, né? Ele está o tempo inteiro ali. E a gente, quando baixa um pouquinho a vibração, a gente pode entrar nisso, achar que está faltando, que aquilo que eu tenho não é bom, e aí eu começo a entrar nesse lugar, porque esse sistema é forte. A gente está ligado nele, a gente não pode esquecer disso, e a gente pode entrar em umas vibrações diferentes do que a gente tem de experiência. Mas ele fala o seguinte, que tem uma crença aí, ó, que dinheiro... Ele fala assim, ó, primeiro que tem uma crença aí enraizada que dinheiro traz segurança. É uma sensação um pouco disso, né? De dinheiro e segurança, é a sensação. E ele desmistifica isso em relação a dinheiro não tem a ver com segurança. Então já quebra isso, né? Porque sim, quando eu tenho dinheiro eu me sinto mais seguro. Isso é um fato. Só que ele está falando assim, dinheiro não tem a ver com segurança. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu tenho que pagar minhas contas, o meu aluguel, enfim, minha casa, minhas contas. Verdade. A questão é, eu preciso disso, obviamente, para sobrevivência. Porém, a questão é enxergar o dinheiro como única fonte de segurança. Esse é o pulo do gato. A única fonte de segurança. E às vezes o que o sistema todos nos envolve é a gente achar que é só pelo dinheiro que a gente tem segurança. E na verdade a segurança é uma ilusão mesmo, né? Ele fala um pouco no livro, mas na verdade a gente não tem segurança de nada, né? A gente pode amanhã ter um acidente, né? A gente está aí na rua, está chovendo, enfim. Na verdade, segurança de fato não tem a ver com a questão dos bens materiais, do dinheiro. Não vai ser o dinheiro que vai trazer, né? Só que o que ele fala também é que a gente cria, por conta de todo esse sistema, um estresse em torno do dinheiro. Porque aí eu me conecto com o dinheiro como... Isso é tudo inconsciente também, tá? Eu me conecto nessa vibração e o dinheiro é a única fonte de segurança. Como o dinheiro é a única fonte de segurança, eu acesso, dentro do meu sistema nervoso, situações de medo, assim, né? Como se fosse que eu estivesse em perigo o tempo todo. Então ele acessa, ele fala assim, ó, que essa forma da gente viver inconsciente em relação ao dinheiro, ele traz uma ansiedade que causa e leva o nosso corpo, na verdade, a acreditar que está em perigo e ativa sistemas instintivos, né, do sistema nervoso de sobrevivência. Então, eu entro como única fonte de segurança. Tenho medo entro no medo. E aí parece que eu estou sempre no mecanismo de luta e fuga, enfim, eu começo a acessar esse negócio do medo, que eu vou ser atacado, é o medo, né? Que eu vou ser atacado o tempo inteiro. Então eu ativo isso no meu sistema nervoso, então o meu corpo começa a responder a questão de eu atrelar a segurança ao dinheiro. Olha que coisa profunda e interessante, né? E aí o que acontece quando eu entro nesse modo? Então eu entro nesse modo de sobrevivência, e esse modo de sobrevivência baixa, por isso que a carta, tudo está conectado, né? A carta do início, eu baixo a minha vibração, e aí o que ele fala, né? Eu tô fazendo uns grifos meus, né? A gente baixa a vibração se eu entro nessa questão do medo. Aí ele fala o seguinte, a gente cria dentro de nós um medo que bloqueia a nossa capacidade de permitir que novas possibilidades se apresentem. Esse é o ponto. Porque eu fico na tentativa de criar segurança e proteção através do dinheiro, eu bloqueio isso, porque eu baixo minha vibração. E o que eu atraio? Eu atraio mais situações que me coloquem nesse lugar. Então a minha relação com o dinheiro no fim do dia vai ser sempre nessa questão de sobrevivência, sempre nessa sensação assim de... É o medo, aí depois eu tenho que ir lá enfrentar e lutar, e eu fico muito nesse lugar. Quando a gente entra nesse lugar também, a gente entra, ele fala assim, ó, qual que é a verdade? Antes de eu ir na verdadeira segurança, ele fala assim, ó, se você acha que o dinheiro, se você está sem dinheiro, te deixa inseguro, né? Ou seja, você se sente, eu não estou assim seguro porque eu não tenho dinheiro. É o contrário, porque na verdade, assim, a gente quer primeiro ter a segurança para depois ter
A gente quer primeiro ter o dinheiro para depois ter a segurança, mas na verdade primeiro é o contrário, né? Primeiro eu me sinto seguro para eu poder aumentar a vibração e atrair mais disso. Então é isso, porque eu bloqueio, né? Então primeiro eu tenho que entrar, que fala da primeira carta, né? Que a gente tirou no início da alegria. Quando eu sigo a minha alegria, o mundo abre portas, onde só tinha, abre as paredes, né? Onde só tinha parede, ele vai começar a abrir. O mundo se abre porque eu aumento a vibração. Então é o contrário. Então, ó, a crença de estar inseguro pode estar fazendo que você se sinta, pense e age de maneiras que criam circunstâncias que se espelham nessa crença. E o cérebro ele busca o que é familiar. Então se eu fico, e aí eu vou mais, né? Se eu sempre vivi assim, porque eu aprendi lá com os meus pais, ou porque eu vivi lá na escassez, ou porque todo o meu sistema teve questões financeiras com dinheiro, isso vai vindo, né? Então você imagina como isso é forte, né? Como é difícil, na verdade, se desvencilhar disso, porque você foi aprendendo esse sistema e você vai vindo com esse lugar, e aí você vai, é uma forma transgeracional, isso vai repetindo, vai passando para você, você não resolve isso, você passa para os seus filhos e por aí vai. Então tem todo um sistema que está nessa situação, mas na verdade está buscando o equilíbrio por alguma razão. O sistema está buscando o equilíbrio. Antes de eu ir até para a parte ancestral e a gente fazer um movimento, ele fala o seguinte: o que é a verdadeira segurança? Eu achei isso sensacional. O que é a verdadeira segurança? A verdadeira segurança é estar totalmente presente neste momento. Ou seja, no aqui e agora. Agora, nesse momento, se você for pensar você, nesse momento, você não tem problema financeiro neste momento. Esse é o momento mais seguro, né? Agora você está ali com o celular, me vendo. Eu estou aqui com o meu celular, com a internet, com luz vendo você. Então, assim, eu estou numa abundância total. Prosperidade total nesse momento presente. E assim, mais, né? O que é a segurança? É você ter o seu coração aberto, é a aceitação de si mesmo, é a sua consciência, é a sua valorização da vida, é o seu amor incondicional. Esses são os verdadeiros ativos que te tornam invencível. Porque é isso, né? Quanto mais a gente se conecta com essa segurança verdadeira, que é muito maior, né? Que está ligada com esse amor e com essa sensação, eu crio a minha realidade baseada nisso, né? Essa é a verdadeira segurança, eu aqui dentro de mim, né? Não é algo externo. E a gente aprende pelo sistema e por tudo. Aí quando eu digo é o sistema que a gente vive, a gente tem que viver nele, a gente vai ali. Mas a gente aprende que não é por aí, que a gente vai ter segurança de uma outra forma, né? Um bom exemplo aí, né? Muita gente que tem muito dinheiro, ela tá sempre com segurança, ela tá sempre com alguma coisa, ela tá sempre com medo, né? Então, assim, se eu tenho medo de alguém me assaltar, e aí eu tô... Entende que o buraco é bem mais embaixo? Eu atendo muitas pessoas que têm muito dinheiro e às vezes eu fico vendo quantas dinâmicas familiares aquela pessoa tem. Porque o dinheiro veio de uma forma muito ampla, mas com tantas questões. Então, eu entendo que tem a ver com essa prosperidade, que veio de alguma forma, mas precisa alguma coisa se encaixar e resolver. Porque não é muito recorrente quando eu atendo gente assim, que eu olho assim e falo, gente, sério, a gente brinca, né? Que você olha, assim como a gente tem uma questão inconsciente e coletiva de que o dinheiro é sinônimo de sucesso, eu olho para a pessoa e falo, não, essa pessoa não tem problema nenhum, né? O que ela está me procurando é rica. E é o contrário, começa a ter tanta questão, porque essa forma que veio a prosperidade, ela veio de uma forma que precisa se equilibrar. E aí eu entro no sistema familiar. Então, muitas vezes, como que o dinheiro do sistema familiar veio, né? Eu me conectei com algumas informações aí relacionadas a isso. Semana passada eu falei, às vezes a gente tem ali, né, o nosso sistema familiar, os nossos avós, os nossos pais tiveram muita escassez. É fácil de a gente olhar para isso, porque o dinheiro para eles era uma questão de sobrevivência. E eu, às vezes, estou no momento atual que eu tenho outros recursos, eu estou muito mais ligado com a minha essência, mas eu ainda estou no modo sobrevivência. Eu ainda me conecto nesse lugar. Então algo está me convidando a equilibrar esse sistema através de mim para que isso não passe para gerações futuras. Mas existem também, aí eu me conectei com essa questão dessas pessoas que eu já atendi, que tinham muitos recursos financeiros, mas muitas questões sistêmicas, é que o dinheiro às vezes ele veio para aquela família com um peso, né? Então às vezes a gente olha a história lá atrás, né, dos nossos avós, então um que perdeu uma terra,
o outro que teve que, né, com a vida de outro para ganhar a família de um. Então, como que veio esse dinheiro até essa família? Né? Será que foi olhado para isso? Né? Então, atendo pessoas que são de Minas, Minas Gerais. O que tem gente de Minas que tem problema com isso? Porque as terras lá eram todas muito ligadas nisso. Né? Os meus parentes são do Nordeste e eu vejo muita questão de... Lá ainda é, né? Mas assim, olho por olho, dente por dente, o quanto ainda isso perdura hoje e o quanto isso está ligado no dinheiro ou na prosperidade, porque ele veio dessa forma. E ninguém deu lugar para isso. E aí eu fico num sistema muito profundo, desequilibrado. E aí a gente está aqui dando cabeçada porque precisa se equilibrar isso de alguma forma. Então, já dei 2 exemplos. Uma questão aí de escassez que pode ter sido conectada no seu sistema, fez até um joinha aqui, no seu sistema. E uma outra questão é como que veio esse dinheiro para minha família? Será que ele veio de uma forma tranquila? Né? Porque às vezes era o primo que casou, pegou a esposa do outro. Eu vivo isso todos os dias, né? Então, ouvindo as histórias. Então, é outro que pegou a família, que fez não sei o quê. Quanto será que eu pensei? Será que eu dei lugar para essas coisas? E aí, isso é um peso que a gente carrega sem perceber. E às vezes é bem sutil, como eu falei na semana passada. Às vezes é bem sutil. Começa com aquele medinho que eu tô sentindo, que eu não sei da onde. Começa, às vezes às vezes eu podia dar ali, mas eu não dou. Né? E aí eu também não me conecto com outras coisas, por exemplo, com a gratidão, porque eu tô ali meio... Né? O dinheiro vem para mim, eu penso só em mim. Aí eu não estou ainda tão assim aberto para dar, e aí eu não me conecto com a gratidão, com a doação, que são comprovadamente, até naquele outro livro que eu estou com ele aqui, né? Os 7 Princípios da Felicidade, ele traz vários estudos científicos que a gratidão, por exemplo, tem estudos da gratidão que fazer a lista de gratidão lá, 5 itens à noite de que você foi grato no dia, faz totalmente diferença, inclusive na sua qualidade de sono. Então, vibracionalmente, né, falando em relação ao dinheiro, isso é muito poderoso. Então, só que se eu estou ainda preso em algumas questões que eu ainda não olhei, eu posso estar ali com o dinheiro assim, ó. E às vezes nem é meu. Isso é uma coisa aprendida, é uma coisa que eu carrego. E aí eu não consigo dar muito, sabe? Assim, eu dou, e aí eu até faço, eu vou lá e faço uma doação, mas é meio assim, sabe? E aí a gente pode fazer esse exercício, que é um outro exercício da realidade, de olhar pra gente, né? E falar assim, tá, talvez eu tô assim ainda, né? Uma pena, eu olho pro meu guarda-roupa, tem muita roupa que eu não uso. Aliás, eu mesmo preciso fazer isso. Então, às vezes, eu não tô conseguindo doar. Por que será que eu não tô conseguindo doar? Só que o fato de eu não doar pode ser também um bloqueio da minha prosperidade. Mas o que tá fazendo eu não doar? Então, que apego que eu tô ainda sentindo? Então, são vários fatores interessantes que a gente pode olhar, né, para a nossa história, para a nossa realidade, para a nossa infância, para a gente começar a ressignificar isso. E aí a gente vai mudando um pouco a vibração, né, que todos nós já estamos nessa consciência, vai mudando a vibração e automaticamente isso vai se conectando com você. Aquele medinho que... Eu falo muito isso, né, que a gente tem falta de fé. E eu às vezes me coloco nisso, né? E a gente não confia, né? Que fala assim, cara, eu fiz o trabalho, eu tô aqui, vai dar certo. Quanto tá faltando isso na gente? Isso em tudo, né? Eu tô falando financeiro, mas isso é meio que em geral, né? O quanto eu confio que a gente tá conectado com esse universo maior, eu tô conectado com a minha essência, que aquilo vai acontecer para mim. Eu começo a desconfiar disso, eu mudo a vibração, eu começo a ir por contrário. Quando eu vou pro contrário, eu acesso de novo uma crença e eu vou voltando nesse loop, né? E vou voltando para aquele lugar, vou voltando para aquele lugar. E a gente não vai para o que a gente precisa. Por que eu gosto, por exemplo, da constelação? Porque eu saio um pouco do mental também. Então, quando eu coloco no campo, eu consigo olhar o que está acontecendo. Por que aquilo está distante de mim? Até uma colega minha, né? Uma amiga minha, ela me falou da live da semana passada, ela até falou assim, eu faço muito termômetro amoroso para os relacionamentos, né? O termômetro amoroso alguns já fizeram aqui. A gente pode fazer um termômetro financeiro, né? Um termômetro da prosperidade, algo assim. Eu vou elaborar isso melhor. Porque é importante a gente entender como que a prosperidade está em relação ao meu sistema e a mim mesmo. Às vezes eu estou
pensando que eu estou fazendo várias ações em caminho da prosperidade, só que no campo eu estou aqui, a prosperidade está lá, ou a prosperidade está de costas para mim, ou ela está ligada numa dor, num processo, num bloqueio. É interessante a gente pensar. Depois vocês me falam se vocês acham a ideia de fazer aí o termômetro financeiro. Tá vindo financeiro, né? Eu queria fazer esse nome, mas tá vindo financeiro, termômetro financeiro. Então vamos fazer aí pra gente dar uma olhada como que tá o nosso... como tá a nossa relação com o dinheiro. É importante a gente tirar um pouco, quebrar isso, né? É tanta dificuldade lá de dinheiro porque está ligado nesse sistema maior. Vamos pensar sobre isso, tá? Bom, era esse ponto. A constelação que eu ia trazer, eu não vou colocar hoje, é bem interessante, mas eu falo num outro momento sobre essa constelação que tinha a ver com prosperidade, porque ela é meio profunda. Eu acho que eu vou ficar muito tempo falando. Eu quero ir para o nosso movimento sistêmico. Então vamos chamar alguém aí que queira fazer o movimento sistêmico, mas vamos lá fazer a gente que está aqui se conectar para a gente aumentar essa vibração. Talvez a gente vai ter alguma resposta, e aí conectando nesse campo, nessa nossa ancestralidade, estou aqui, né, olhando para cima pensando, às vezes alguma resposta vem para a gente que a gente está precisando nesse momento. Alguma resposta que venha para a gente através dos nossos ancestrais. Alguma resposta que você ainda não acessou. Então vamos acessar isso. E talvez seja interessante, né? Vamos ver o que vem, dar lugar para todos esses processos aí do seu sistema familiar, né? Desses ancestrais aí que também tiveram questões. Porque às vezes você está ali buscando uma justiça em nome do seu sistema e você está achando que o dinheiro que vem para você não é tão justo assim. E às vezes isso está ligado, ou muitas vezes, não só às vezes, né? Está ligado com essa história. Então vamos dar lugar para isso também, porque é profundo, tá? Recomendações, né? Vamos fazer num lugar que a gente esteja, né, com sustentação, sentado, deitado. Mas vamos se abrir para isso, né? Vamos se abrir para isso, porque como o livro fala, né, da ilusão do dinheiro, a verdadeira segurança é o que a gente tem aqui agora, né? Então, quando a gente faz um processo desse interno, a gente conecta com essa segurança, a gente aumenta a vibração, porque a segurança é o que eu tenho agora. Agora, nem eu nem você temos problema nenhum. Nenhum. A gente está aqui 100% presente nessa nossa vibração, nessa nossa prosperidade, em tudo. Então, nesse lugar, a gente está aqui. Mas a gente precisa começar a olhar para isso. E aí, a gente vai fazer esse movimento fechando os olhos, se possível, e vamos acessar nem se a gente não visualizar, não tem problema. Às vezes a gente visualiza, mas a gente também pode sentir ou ver alguma reação, ver reação corporal, porque eu aprendi aqui nesse livro o quanto o nosso corpo responde à parte financeira. Então o corpo pode ser um instrumento para você entender também o que pega aí em relação à sua prosperidade financeira. Escuta teu corpo, tem muito a ver. Então vamos para isso. Vou colocar aqui uma música para a gente se conectar melhor, né? A música ajuda a gente nesse processo. E vamos lá, vamos ver o que vem. Vou ficar bem aberto aí pro que o universo quer mostrar para nós, o que o campo quer mostrar. Deixa eu só ver que está funcionando. Vamos lá. Então vai fechando os seus olhos, fazendo uma respiração, mas agora sem cobrança. Você vai só acompanhando o ritmo da sua respiração. Vai vendo se ela está mais profunda, se ela está um pouco mais rápida, se ela vai aqui até o abdômen, ou se ela está aqui mais concentrada na região do peito. Vai só acompanhando do jeito que vier a sua respiração. Vai acompanhando. E nesse mesmo processo, faz um raio-x do seu corpo. Vê se tem algum lugar que tem alguma tensão, talvez, ou mais rigidez. Às vezes a cabeça fica um pouco pesada. Os ombros, as costas, as pernas, às vezes tem um peso nas pernas.
vai respirando e dando atenção para essa região. E agora você vai aumentando um pouco a sua respiração. Mais uma vez, respira. Solta. E agora eu vou falando umas palavras para você. E você sente se essa respiração muda. Se tem também alguma resposta do seu corpo. E a primeira palavra que vem é dinheiro. Sente como o dinheiro ressoa em você. Segurança. Sente como a palavra segurança ressoa em você. Medo. Sente como o medo ressoa em você nesse momento. Isso, vai deixando, internalizando essas palavras. E com essas informações e esse acesso no campo, você se permite entrar num processo um pouco mais profundo. Automaticamente você está abrindo espaço aí dentro de você para acessar o seu inconsciente, para acessar esse campo de informações. Dá uma autorização interna, dizendo eu aceito. E vai acessando. Um pouco mais profundo. E agora você se vê aí num lugar, talvez seja um caminho, tá? Um caminho, uma estrada, um caminho, talvez seja no mato, uma estrada, mas é um caminho, uma rua. E ele vai te levando até um local, talvez uma porta, tenha na sua frente um portão. Vai olhando como que é essa porta, se ela é um pouco mais reluzente, se é uma porta de madeira, antiga. Deixa o seu inconsciente dizer. E peça permissão para que você entre nessa porta, seja ela qual for. E você vai abrindo essa porta. Você vai olhando, identificando o lugar. Talvez você esteja aí realmente no meio de um campo, numa cidade, numa casa. E começam aí a aparecer algumas pessoas para você. Algumas pessoas você reconhece, outras não. Veja o que você sente aí em companhia dessas pessoas. E essas pessoas são parte aí da sua família. Talvez você encontre um avô, uma avó, um bisavô, ou alguém que veio lá atrás. Talvez seja por parte de pai ou por parte de mãe. Mesmo que você não tenha conhecido alguma parte ou seus pais biológicos, você consegue acessar e entrar em contato com essas pessoas. E essas pessoas vão falando as palavras para você: dinheiro, segurança, medo. Talvez você encontre os seus pais também nessa história, nesse lugar. E você, junto dessas pessoas, vai sentindo como ressoa a palavra dinheiro, segurança, medo.
Mais uma vez, dinheiro, segurança, medo. E você vai se aproximando e vai vendo que tem cada vez mais pessoas presentes. Veja o que você sente quando você olha para essas pessoas. E agora você olha para todos eles. Talvez algumas pessoas estejam na sua frente ou você faça parte de um círculo. Mas você diz: eu vejo vocês. Eu reconheço vocês. Todos vocês. E a partir de agora, eu estou pronto, eu estou pronta para incluir todos vocês. Até mesmo aqueles que trouxeram dinheiro de uma forma não justa, ou aqueles que sentiram medo de alguma situação, que não tiveram segurança. Você vai identificando o que eles sentem, como você se sente quando você dá lugar para todos eles. E agora você se abre para ouvir algo. Talvez algum deles se aproxime de você, o seu pai, a sua mãe, um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, ou alguém que você não conheça e venha lá de trás. E essa pessoa se aproxima de você e você consegue sentir a energia. Talvez venha uma energia aí relacionada ao dinheiro, à segurança, ao medo. E agora você olha para esse ancestral e diz: eu agora compreendo. Você também faz parte. Veja se ele fala mais algo para você, algo que você talvez precisa saber, uma mensagem, uma conexão ou uma sensação. Isso. E agora você vai olhando para todos, dando esse lugar, incluindo todos. E você fala tanto para esses ancestrais e para os seus pais: eu agora incluo vocês. E eu agora me conecto com o dinheiro vindo de uma forma justa, onde eu me permita receber, mas agora de uma forma justa. E eu me liberto e liberto todos vocês. Veja como isso ressoa, né? Tanto essa frase, essa inclusão, e como eles se encontram agora. Algumas pessoas nesse movimento se sentem mais leves, outras talvez ainda um pouco mais pesada. Independente da forma que vier, você acolhe e recebe tudo que vem desses ancestrais. E dá lugar a todas essas histórias. E com essa gratidão, essa história, essa experiência, você vai se despedindo desses ancestrais, daquele ancestral que se conectou com você. E você se permite seguir novamente o seu caminho, se libertando, chegando de novo naquela porta, fazendo esse caminho novamente, agradecendo a experiência, sentindo como essa inclusão, como esses ancestrais ressoam em você.
Agora você já passou pela porta, vai vindo um pouco mais. E agora você vai se preparando para voltar, respirando. Mais uma vez. E devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. E aí, como foi a experiência? Qual que é a sensação? Se precisar, faz uma massagem aqui um pouco no cardíaco, que é essa região do chakra cardíaco, né? Isso vai liberando aqui um pouco. Adorou, né, Fabi? Muito bom, né? Bom, eu me senti... Eu vou fazer depois ela de novo, eu escutando, né, pra ver o que eu sinto, mas fazendo aqui tinha muita energia, mas eu senti uma leveza no final, assim, foi boa a sensação no final. Senti boa a sensação no fim. Teve várias oscilações, mas no fim senti bem, sabe? Uma completude. Eu acho que esse é o motivo. Ai, gostou, Ana? Que bom. Bom, era isso, né? Vamos nessa energia. A gente pode repetir esse movimento várias vezes. Vamos encaminhar depois aí, que vocês me ajudam nessa troca, né? Para indicar para as pessoas que querem conhecer um pouco mais e também acessar esse movimento. Acho que vale a pena, tá bom? Boa noite. Se cuidem aí, muita prosperidade para nós. Beijo.